na Libertadores e na Copa Sul-Americana, datas e horários definidos dos jogos de semifinais dessas duas competições. Na Libertadores, o Fluminense, que ontem se classificou contra a equipe do Olímpia no Paraguai, vencendo por 3-1 no Defensores del Chaco, o Flu abre agora as semifinais como o mandante. No dia 27 de setembro, às 9h30 da noite, recebe no Maracanã o Internacional. No dia 28 de setembro, em La Bombonera, uma quinta-feira, também 9h30 da noite no horário de Brasília, tem Boca Juniors e Palmeiras. Esses os jogos da ida. E os jogos da volta, dia 4 de outubro, quarta-feira, 9h30, Beira-Rio para Internacional e Fluminense. Na quinta-feira, dia 5 de outubro, 9h30 da noite, Palmeiras e Boca Juniors se enfrentam no Allianz Parque. Já na Sul-Americana, semifinais também definidas e, de novo, confronto entre dois times brasileiros abrindo os jogos de semifinais. Corinthians e Fortaleza se enfrentam na Neoquímica Arena no dia 26 de setembro, às 9h30 da noite. No dia 27, às 7 horas, pelo horário de Brasília, tem LDU e Defensa e Justiça no Equador. No dia 3 de outubro, 9h30 da noite, no Castelão, Fortaleza e Corinthians. No dia 4 de outubro, quarta-feira, às 7 horas da noite, Defensa e Justiça e LDU. Jogo que acontece na Argentina. Duelos definidos e com muitos torcedores lamentando, né, meu caro Paulo do Vale, porque teremos um brasileiro na final da Sul-Americana, mas por causa do jogo de ontem não teremos mais uma final brasileira, né, PDV? Boa noite. Boa noite, Soleno. Um abraço pra você, pro amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes nos Donos da Bola. Parabéns ao Corinthians, né, um dos maiores clubes do país e que, na minha visão, tem a frase mais bonita de todos os hinos do Brasil, que é "És do Brasil, o clube mais brasileiro". E, bom, é chovendo molhado falar da grandeza do Corinthians, e daqui a pouco tem a matéria do Ramiro sobre a Libertadores e a Sul-Americana, mas é bom também, cara. Óbvio que eu, mais do que ninguém, né, óbvio, não mais que os São Paulinos, mas como setorista do São Paulo, gostaria que o São Paulo tivesse avançado, né, brigando aí pra chegar em mais uma final. Ano passado acabou perdendo pro Del Valle, né, ficou aquele gosto amargo no torcedor. Mas falando em termos de competitividade da América do Sul, é bom também que não fique esse monopólio brasileiro nas duas competições, né? Sinto isso. Acho que muito provavelmente, respeitando obviamente a grandeza do Boca Juniors, toda a história, o Boca já foi o time, né, temido do continente, principalmente ali, né, no início dos anos 2000 com o Bianchi. Hoje não é a mesma coisa. Hoje o time temido é justamente o Palmeiras do Abel Ferreira, e apesar de imaginar que será o duelo mais difícil que o Palmeiras terá pela frente nessa edição da Copa Libertadores, eu acredito muito que o Verdão chega novamente à final da Libertadores depois de ter ficado fora do ano passado. E aí automaticamente teremos uma final brasileira na Libertadores, porque do outro lado teremos Inter e Fluminense. Então eu acho importante também que na Sul-Americana tenha uma diferença com relação às equipes que disputam. A gente tem uma LDU muito forte, muito tradicional, um Defensa e Justiça que é um time sensação dos últimos anos, assim como, por exemplo, é o Independiente Del Valle, que é outro time do Equador, né, que vem surpreendendo. Esse ano acabou caindo nas oitavas de final da Libertadores pro Pereira. Surpreendeu de forma negativa esse ano, né? Na Libertadores. Não, mas é que o Del Valle ele precisa enfrentar sempre gigantes. Senão, o duelo de igual para igual... Requisito, né? É, o pré-requisito. Se fosse ali Del Valle e Palmeiras nas quartas... Morreu pro Palmeiras. Aí morreu pro Palmeiras. Sei que a última vez o Palmeiras tocou 5 no Del Valle. Né? Mas o bagulho é louco, né? Mas enfim, é uma brincadeira, mas porque de fato o Del Valle ele cresce muito em jogos contra equipes grandes. Mas é bom sim, eu fico óbvio que triste pelo São Paulo, imaginando que a gente poderia cobrir aí mais uma final, uma semifinal grande aí
contra o Defensa e Justiça, mas em termos de competição... Dar uma viajada, né? Logo tem Rio de Janeiro e tudo mais. Mas eu acho legal, acho bom, acho importante. Agora, eu vou falar um negócio aqui hoje, hein? Dia 1º de setembro de 2023. Cara, eu acho que vendeu uma ilusão gigantesca falar que o Corinthians vai passar do Fortaleza, tá? Eu acho, de verdade, assim. Hoje é aniversário do Corinthians, talvez não seja o dia ideal pra falar isso, mas é só uma opinião, não é torcida, até porque seria muito bom ver o Corinthians numa final de Sul-Americana. Mas, cara, olha, tem que respeitar muito o trabalho do Vojvoda no Fortaleza dos últimos anos, a consistência, as opções que ele tem, as formas de jogo e também olhar pro que o Corinthians vem fazendo nesses últimos tempos, né? Chega com mérito a semifinal, com peso de camisa, com grandeza, mas hoje eu acho que é vender uma ilusão pro torcedor. Óbvio que quando a bola rola, tudo pode acontecer. O Corinthians tem muita tradição, né? Dentro, até maior do que o Fortaleza dentro do continente. Mas hoje, se eu tivesse que apostar no finalista brasileiro, eu apostaria no Fortaleza, Soler. E aí, meu caro Pedro Ramiro, será que o professor Vanderlei Luxemburgo consegue conquistar o seu primeiro título sul-americano por clubes, já que ele é campeão da Copa América com a seleção brasileira, mas ele, que é um dos maiores vencedores do futebol nacional, ainda não tem uma taça internacional comandando um time brasileiro. Será que nessa vez vai? Também já faça a sua análise sobre os jogos de semifinais de Libertadores Sul-Americana, e se quiser, depois de fazer toda essa análise, embalar sua matéria, hoje o programa é seu. Tudo bem, Soler? Um abraço pra você, pro PDV, pra quem nos acompanha. Parabéns ao torcedor corintiano pelos 113 anos de história. Daqui a pouco a gente traz um especial justamente falando sobre isso. Ainda passando sobre esse panorama de semifinal de Copa Sul-Americana, é bem verdade que eu vejo hoje, entre todos, o Fortaleza e o Defensa e Justiça como os favoritos para chegarem à final da Copa Sul-Americana disputada agora no fim de outubro em Montevidéu, no Uruguai. Porque o PDV pontuou uma coisa que é essencial e que falta e muito para um time como o Corinthians nesse momento. Organização. Fortaleza é uma equipe organizada, é um time organizado, é um clube organizado. E até a informação que trouxe o André Rizek recentemente, com relação ao próprio Vanderlei Luxemburgo, falando que nas 3 passagens que ele teve pelo Corinthians, essa é a que ele vê o time mais desorganizado, o clube mais desorganizado. Então, um time que faz aniversário de 113 anos, e não é por isso que a gente vai deixar de falar sobre as dificuldades que tem enfrentado ao longo dos anos. Até essa última gestão pode se tornar em anos a única que deixa a gestão sem conquistar um título. É bem verdade que está disputando agora a Copa Sul-Americana, não vejo o Corinthians como favorito contra o Fortaleza. Apesar de entender que em muitos momentos a camisa pesa muito, mas eu também preciso entender que na volta, com o Castelão lotado, com um estádio, uma festa enorme que a torcida do Leão faz, e aí sim com um time também bastante organizado. Aliás, ontem o Vojvoda, emocionado, falou sobre a torcida do time do Fortaleza. Eu até publiquei em uma rede social. Espetacular. Eu até publiquei numa rede social que entre os técnicos estrangeiros e que estão aqui no Brasil, o Vojvoda e o Abel Ferreira são os treinadores estrangeiros que de fato entenderam o que é vestir a camisa dos seus times respectivamente. Então é muito bonito, porque a gente vê hoje raramente até técnicos brasileiros fazendo isso. É muito difícil. Você não vê, por exemplo, o próprio Vanderlei Luxemburgo fazendo uma declaração. Muito porque toda hora eles estão pingando de lugar em lugar, também, né? Também. O Abel e o Vojvoda são caras que estão estabelecendo raízes nos seus clubes, porque eles estão lá há muito tempo, né? Isso. Eu vou até dar um exemplo de um cara que fala sobre amor ao time, um brasileiro, para não ser injusto. Renato Gaúcho. Sim. É um cara que sempre falou do amor que tem pelo Grêmio, a identificação... Só que é um cenário diferente porque ele foi formado pelo Grêmio e é o maior jogador, talvez, né? O maior jogador da história do Grêmio, né? Sim, um cenário diferente porque o Abel Ferreira e o Vojvoda não atuaram nos times deles, que hoje comandam. Mas é muito interessante você ver um treinador que, de fato, veste a camisa. Então o Corinthians começa a se preparar para esse jogo de Copa Sul-Americana. A partida da volta já vai ser no dia 3, numa terça-feira, 9h30 da noite no Castelão. E antes, no dia 26, tem o jogo também da ida
de Corinthians e Fortaleza na Neoquímica Arena, 9h30 da noite. Vamos chamar então? Posso só fazer um adendo? Claro, ainda só para matar o assunto sul-americano, vocês falaram da festa da torcida do Fortaleza, com certeza fará novamente uma grande festa em um dos jogos contra o Corinthians. Agora, imaginando que o Fortaleza possa chegar a uma final, né? E de novo, a gente tem que bater nessa tecla. A Conmebol, cara, como ela gosta de assassinar o futebol como uma festa do povo, né? Quando ela coloca uma final única num outro país. Porque, tudo bem, a torcida do Corinthians é uma torcida onipresente, né? Tem todo o canto do mundo, o corintiano ele faz ali a caravana, enfim. Mas mesmo assim dificulta pra vida do torcedor que não tem tanta grana assim. O torcedor de baixa renda que, né, tem muito, e de todos os clubes. Cara, a torcida do Fortaleza vai chegar numa final de Sul-Americana com a torcida dando show, fazendo mosaico e tal. Aí você me marca esse jogo no Uruguai. Meu, você mata a festa, você mata o espetáculo que o torcedor faz na arquibancada, porque por mais, imagina, que 10 mil torcedores do Fortaleza eu vou consigam. Acrescentar uma coisa, mesmo que chegue o Fortaleza na final, e aí muitos torcedores estarão lá, a Conmebol limita também. Porque a Conmebol vai fazer o show deles, então Sim. Eles limitam a quantidade de coisas que vocês podem levar. Então o Fortaleza na final em Montevidéu, mesmo se venderem todos os ingressos, eles não podem fazer o mosaico como eles fazem no Castelão. Exato, então assim, Tem a limitação ali do... Que nem eu lembro de ter conversado com torcedores do Palmeiras na final da Libertadores também em Montevidéu. Eles falaram, cara, a gente teve que pedir pra polícia pra poder colocar um surdo a mais pra fazer uma batida na... Eles falaram, não dá, cada torcida tem que ter, não sei o quê. Eles tiveram que meio que pedir pra outra torcida organizada levar o bumbo deles, né? A Mancha pedir pra outra torcida organizada levar o bumbo deles pra, tipo, conseguir colocar mais instrumentos. Tipo, tiver que dividir todo mundo aí, ó, você leva isso, você leva isso, você leva isso pra poder fazer a festa, porque a Conmebol também limita. Cara, é impressionante. Inclusive, eu já trouxe esse relato aqui no microfone da Rádio Bandeirantes e repito, ano passado eu estava na final da Sul-Americana acompanhando São Paulo, na Argentina, em Córdoba, São Paulo e Del Valle. A torcida do São Paulo é uma das maiores do país. O torcedor de São Paulo que conseguiu foi até Córdoba, uma logística um pouco mais complicada por não ser Buenos Aires. Eu mesmo senti isso na pele, né? A gente atravessou quase que o país de carro para chegar até Córdoba. E, cara, uma final de Sul-Americana, a torcida do São Paulo estava empolgada de modo geral. Parecia uma final de interclasses. Porque a torcida do Del Valle é uma torcida ainda tímida, tinha pouquíssimos torcedores. Não tem sim, claro, Eles pequena. tiveram que entregar ingressos de Sim, graça. eles devolveram. Eles ainda fizeram ali. A Conmebol fez, né? Se você chutar no ângulo, você ganha. Isso, teve na FanFest lá, distribuição de... Cara, parecia o Interclasses, assim, uma final de Sul-Americana, entendeu? E a tendência é que seja assim. Na final da Libertadores do ano passado, a Conmebol teve muitos ingressos que não conseguiu vender, porque o Monumental de Guayaquil, ele pertence ao Barcelona. Aham. E com isso, os sócios do Barcelona, eles têm camarotes lá. Então os camarotes pertencem aos sócios. Os caras falaram, não vou abrir meu camarote pra torcedor do Flamengo nem do Atlético Paranaense. O camarote é meu. Sim. E como o camarote é meu, eu faço o que eu bem quiser com ele. Já que eu tenho um contrato com o Barcelona de Guayaquil. Então, eles não conseguiam vender mais ingressos porque os caras não queriam. Falaram, não vou abrir meu camarote. Alguns abriram e superfaturaram o preço do ingresso que a Conmebol queria cobrar. E tem uma coisa, né, que em comparação até ao Corinthians, o Fortaleza, se passar a final, o torcedor vai ser o mais prejudicado. Porque a distância do Ceará até o Uruguai é muito maior do que São Paulo ao Uruguai. Nossa. Porque São Paulo, Uruguai dá pra encarar de carro. Dá, tem a possibilidade. Agora, de Fortaleza até o Uruguai, Montevidéu, aí, meu irmão, aí é muito difícil. Mas se chegar, acho que o seu Marcelo Passo, ele vai dar uma força pra torcida dele. Não, tem que dar, mas ainda assim, né? Mas não dá pra ele bancar todo mundo também, né? Exato. Vai chegar e ver o que dá pra fazer. Agora, imagina só, pra gente fechar o assunto, a final entre Fortaleza, um time sensação do Brasil, e o Defensa e Justiça, um time sensação da Argentina dos últimos anos. Essa final sendo disputada em 2 jogos, um na Argentina com a torcida do Defensa, no estádio do Defensa, um no Brasil com a torcida do Fortaleza. E aí, impressionante o que seria essa festa, ou as duas festas, porque os dois torcedores vão estar empolgados. Não, vai ser um campo neutro,
que vai dificultar a ida. Óbvio que a ida da torcida do Defensa é um pouco mais fácil, mas que não é uma torcida grande, é uma torcida pequena. Tanto que outro dia teve uma cena constrangedora aqui no Rio de Janeiro, na coletiva do treinador do Defensa e Justiça, porque não tinha nem jornalista pra fazer pergunta pro cara. Porque é um time de menor expressão, assim como o Fortaleza, por mais que tenha uma torcida de massa, também se a gente pegar com relação ao cenário do futebol brasileiro. Então, cara, a Conmebol podia fazer um favor, né, pra ela, né, pro futebol sul-americano, né? E eu concordo contigo, PDV, com relação a essa questão de logística. Eu até, pelo contrário, gosto de um jogo único, gosto de uma final de jogo único, eu acho interessante. Eu também acho legal. Mas só que aí é o que você falou. Desde que o nosso continente, nosso país e também os países vizinhos tenham condições de propiciar isso ao torcedor. Agora, você fazer uma final, quando é quase impossível você chegar de Montevidéu, de Fortaleza até lá de carro, ou até de próprio Quito, lá no Equador, o torcedor que vai tentar chegar é muito distante. Então, assim, não faz sentido quando você não tem uma logística que propicia. Não adianta querer... Ano passado, o Brasil, o país Brasil, precisou criar voos para Guayaquil porque não existe. Exato. Não adianta você querer ter uma estrutura de Europa. A logística é, você sai, os torcedores do Flamengo saíam do Rio de Janeiro, iam até Manaus, para Manaus chegar em Guayaquil. E aí, evidentemente, né, as companhias aéreas, como elas são muito legais, elas superfaturaram todos os preços. Sim. Eba. Pra variar. Então é isso, É isso. Mas quem Fica manda aqui a é o indignação. capital, né? É isso. Infelizmente. Sempre. Bom,